Olá, meu nome é Leandro Tintaniguchi, eu sou médico intensivista do Hospital das Clínicas do Hospital Sírio-Libanês e eu vou conversar com vocês sobre a avaliação inicial do paciente grave, como que é a abordagem inicial dessa condição e no âmbito mais geral, onde você pode encontrar esses indivíduos. Então a minha ideia é rever com vocês a identificação da situação de gravidade, discutir um pouco sobre a avaliação inicial mais focada de como fazer a estratificação da gravidade desses pacientes e comentar um pouco sobre a abordagem sindrômica dessas condições. Lembrar sempre que, de modo geral, a gente tenta transferir o paciente grave no final para uma unidade de terapia intensiva, um centro onde a monitorização é mais adequada, num nível onde o RH, o recursos humanos de enfermagem, médico, fisioterapeuta e diversas disciplinas que assistem esse paciente é num nível mais adequado. Mas esse paciente, ele não brota na UTI. Então, ele, de modo geral, ele vem de vários locais possíveis. E são nesses locais onde se deve fazer a identificação da gravidade do indivíduo. Então, lembrar que o paciente grave, ele pode se encontrar no pronto-socorro, como em muitos centros, não só no Brasil como no mundo, é o aporte primário dos pacientes graves ao hospital. Mas o paciente grave pode vir do centro cirúrgico também, onde ele foi fazer um procedimento e acabou evoluindo com uma situação de gravidade. Então é importante reconhecer a situação também no centro cirúrgico. O paciente grave pode ser um paciente previamente hospitalizado no andar, nas enfermarias, e lá ele começa a ter uma deterioração do quadro clínico. Então também é um local possível do aporte desses pacientes. E também esse paciente pode vir de outros locais do pré-hospitalar, mas também ser transferido de outro hospital. Então, em qualquer um desses locais, o paciente pode estar em uma situação de gravidade. Então não se focar e se restringir tanto numa situação geográfica, que o paciente grave é aquele que está em tal local. O paciente grave pode estar em qualquer local e ele tem que ser identificado adequadamente nessas situações para se fazer o tratamento imediato e adequado. Lembrar que o paciente grave, o atendimento dele se baseia em um tripé: a sua identificação inicial, a sua monitorização adequada e o tratamento agressivo simultaneamente. Mas lembrar que talvez disso, se você nunca identificar o paciente como grave, ele nunca vai começar a série de monitorizações e tratamentos que necessita. Então a identificação da situação de gravidade é algo extremamente importante. Tá? Nesse conceito, nessa discussão desse artigo, ele chama atenção justamente para isso, do conceito de terapia intensiva fora, sem limites de paredes, ou seja, sem limite geográfico, na qual o paciente grave pode estar em qualquer local e em qualquer desses locais, na situação de gravidade, demanda atendimento iniciado, porque sem sua identificação precoce não é possível fazer o tratamento agressivo que ele necessita. Tá? Lembrar que no pronto-socorro, que é um local onde frequentemente os pacientes graves adentram os serviços de saúde, é um procedimento um pouco diferente do que é feita a situação de reconhecimento de gravidade das enfermarias. No pronto-socorro, o processo de triagem é o mais utilizado, porque no pronto-socorro a triagem é diferente da identificação de gravidade das enfermarias, como eu chamo a atenção nesse slide. Porque no pronto-socorro, de modo geral, a maior parte dos pacientes que vêm são pacientes com uma situação menos grave, pacientes mais estáveis, pacientes que podem aguardar um certo período para uma reavaliação, para uma avaliação mais pormenorizada. Tá? A maior parte do afluxo de pronto-socorros acaba sendo essa condição. E a minoria são os pacientes onde o atendimento imediato é extremamente importante. Então, no pronto-socorro, a triagem, a capacidade de separar quem fica e quem tem condições de um atendimento ambulatorial, de um segmento ambulatorial, e caso precise ficar, com que prioridade ele deve ser reavaliado e atendido, esse é o princípio da triagem do pronto-socorro. Enquanto que nas enfermarias os pacientes já estão admitidos, já estão internados. E uma vez internados, eles podem deteriorar o quadro clínico, pela doença de base que trouxe para a internação ou por outra condição nova. E na enfermaria, como o paciente está internado, é importante identificar essa mudança do padrão habitual, identificar essa gravidade, porque o paciente já se encontra internado, enquanto que no pronto-socorro o paciente está chegando ao serviço de saúde. Tem várias maneiras de fazer essa avaliação, especialmente nas enfermarias, onde às vezes pela rotina, como o paciente já está institucionalizado, já está internado, às vezes é mais difícil reconhecer essa deterioração, que muitas vezes é mais sutil e não tão rápida assim a ponto de permitir essa identificação em tempo adequado. Tem alguns scores para tentativa de auxiliar as equipes para a identificação dessa situação. Aqui nesse artigo de revisão do CHEST, ele, por exemplo, cita o MILS, o Modified Early Warning Score, e o Vital PAC. Mas, de modo geral, esses scores acabam sendo combinações de mudança de sinais vitais, como, por exemplo,
frequência respiratória, frequência cardíaca, ou mesmo sinais de disfunção orgânica, como hipotensão arterial e rebaixamento de consciência. São várias combinações, entra a temperatura, pode entrar outros dados auxiliares, mas nessas variações de score é uma tentativa de ficar um valor objetivo para a identificação dessa situação de piora do quadro clínico do paciente. Nessa revisão, ele chama atenção para uma coisa que é comum a todos os scores de tentativa de identificação de gravidade do paciente internado nas enfermarias. Todos eles sofrem de baixa sensibilidade. Tá? Então aqui tem 4 scores listados de alguns outros que existem, mas talvez esses são os mais frequentes, importantes e estudados. Todos eles têm uma baixa sensibilidade de modo geral. Tá? Então, se basear única e exclusivamente nos scores, infelizmente, em algumas situações, a gente pode incorrer na situação de não identificar a situação de gravidade quando ela já está instalada, devido à baixa sensibilidade dessas ferramentas. Mas dentre as ferramentas que existem, essas são as que têm melhor acurácia, melhor balanceamento entre sensibilidade e especificidade, apesar de toda a limitação quando utilizado única e exclusivamente para a identificação precoce do paciente grave. Tá? Então, como que a gente interpreta os sinais de gravidade à beira-leito? Primeira coisa, apesar que aqueles scores têm baixa sensibilidade, eles têm alta especificidade. Ou seja, caso o paciente tenha um score baixo, não quer dizer que ele já não está numa situação de gravidade. Mas se ele tiver um score alto, provavelmente ele já está numa situação de gravidade. Então é melhor já avaliar agressivamente esse paciente e começar o tratamento. Então a ideia desses scores não é, infelizmente, pela sensibilidade como seria o mais adequado, mas especialmente pela especificidade. Então, quando eles estão normais, não exclui a gravidade, mas a sua alteração denota a gravidade presente. Isso já há alguns anos atrás, no pronto-socorro, o grupo do Shapiro já tinha publicado esse estudo no Annals of Emergency Medicine, na qual ele pegou pacientes infectados que chegavam no pronto-socorro e avaliou a consequência da presença de disfunção orgânica e os critérios antigos de SIRS. Eles viram que, de modo geral, em termos de mortalidade, o paciente que tem infecção, que é essa linha azul, ou paciente que tem infecção, mais sinais de inflamação como febre, leucocitose, taquicardia ou taquipneia, eles têm uma mortalidade muito semelhantes. Quando que a mortalidade tem um acréscimo expressivo, ou seja, essa linha vermelha? Quando apresenta-se disfunção orgânica, que é a definição atual de sepse. Presença de infecção mais disfunção orgânica, quaisquer que sejam. Isso aumenta a gravidade, aumenta a mortalidade, e é justamente esse grande salto das linhas de cima para a linha vermelha, sugerindo que a disfunção orgânica é o grande marcador de aumento de mortalidade. E claro, quando essa disfunção orgânica evolui para um choque refratário, aí sim o choque séptico, que é a linha verde, é a maior mortalidade possível no quadro de uma situação de infecção. Mas aqui é só para reforçar, já há vários anos a gente já identificava que a presença de disfunção orgânica é o grande marcador de mortalidade para os pacientes, mesmo nas enfermarias, como esse trabalho mais recente do grupo do Shurpeck. Ele pegou um grande banco de dados americano de pacientes internados nas enfermarias e avaliou se a presença de disfunção orgânica era um preditor de mortalidade. Ele viu que, de modo geral, qualquer que seja a disfunção orgânica, há um aumento da mortalidade. Mas entre as possíveis disfunções orgânicas que o paciente pode apresentar, ele viu que a disfunção cardiovascular, identificada por hipotensão arterial sistêmica, disfunção respiratória identificada pela taquipneia ou dessaturação, disfunção neurológica, ou seja, qualquer paciente diferente de Glasgow 15, qualquer uma dessas três são as 3 disfunções mais frequentes e as que têm maior impacto de mortalidade, como dá para se perceber nesse gráfico. De todas as disfunções orgânicas que ele estudou, essa disfunção cardiovascular ou respiratória ou neurológica são as 3 mais frequentes e são as 3 que têm impacto maior de mortalidade, porque da primeira barra, que é sem disfunção, para a segunda, com alguma disfunção, há um grande acréscimo de mortalidade. Então, essas 3 são as que a gente dá uma atenção maior, não só porque são mais frequentes, mas as que têm mais impacto de mortalidade. Não que disfunção renal, disfunção hematológica não seja relevante. São relevantes, sim, são disfunções orgânicas, mas elas são menos frequentes e têm um impacto de mortalidade talvez menor do que essas outras 3. Mesmo nessa avaliação outra do próprio grupo de Shurpeck em pacientes infectados nas enfermarias, ele viu que os scores
daqueles que eu tinha conversado com vocês, tem uma área sobre a curva razoável para identificação da situação de gravidade, mesmo nas enfermarias. Porém, dá para ver que a acurácia não é 100%. Já é uma área sobre a curva por volta de 0,75, 0,8 para o NILS, para o MILS, que são aqueles scores talvez com uma sensibilidade um pouco melhor, uma especificidade um pouco melhor. Mesmo dos critérios antigos, dos critérios de Sears, ainda chama atenção o que vários estudos já tinham demonstrado. Que, de modo geral, para a identificação do paciente grave, os critérios de Sears são muito sensíveis, mas extremamente pouco específicos. Vários estudos recentes mostram que dos pacientes de enfermaria, quase que 50% deles têm critério de Sears positivo, porque eles estão internados e estão numa situação onde eles inflamam, mas não que isso significa uma alta mortalidade. Tá? Alguns trabalhos mostram que todos os pacientes de UTI têm critério de Sears positivo, e nem por isso a mortalidade deles é extremamente alta e totalmente homogênea. Os pacientes de UTI são extremamente heterogêneos. Isso é mais para reforçar que os critérios de Sears ainda são utilizados para auxiliar no manejo de alguns pacientes. Eles têm alta sensibilidade, mas infelizmente muito baixa especificidade, como chama a atenção aqui. Uma especificidade em torno de 10% para mortalidade. Então, se a gente, toda vez que o paciente que fechasse o critério de Sears, ativasse o código de time de resposta rápida, fizesse uma avaliação agressiva desses pacientes, a gente acabar incorrendo naquela situação de falso alarme e acaba se fadigando. Tá? Quanto a disfunções orgânicas, então, só para reforçar, sua presença denota uma gravidade alta, mas a sua ausência não exclui a gravidade dos pacientes. Tá? Especialmente como a gente tem múltiplos sistemas ativos, vários órgãos em atividade em sincronia, existem múltiplas possibilidades de disfunções orgânicas. Tá? Então é importante, quando você avalia o paciente, não se fixar apenas em um ou dois sistemas. Avaliar o paciente como um todo, porque se eventualmente ele não tiver nenhuma disfunção neurológica, nem respiratória, nem cardiovascular, mas tem uma renal, ele é um paciente grave por natureza, porque é um paciente que já está evoluindo com disfunção orgânica, é um paciente que denota uma gravidade maior e um atendimento adequado. Como é que eu faço a abordagem prática desses indivíduos no final à beira-leito? Lembrar que, de novo, a gente costuma avaliar esses três sistemas porque são os mais frequentes, são os que têm mais impacto prognóstico nos pacientes, seja no pronto-socorro, nas enfermarias, em qualquer local que eles se encontrem. Então, disfunção neurológica, cardiovascular ou respiratória são as três mais habituais, são as que a gente mais acompanha no dia a dia. Alguns sinais que também chamam a gravidade e o potencial gravidade, uma necessidade de intervenção imediata em qualquer paciente, em qualquer circunstância. Qualquer paciente com rebaixamento de consciência, com sinais de obstrução da via aérea, onde rapidamente você pode perder essa via aérea patente. Qualquer sinais de taquicardia excessiva ou bradicardia excessiva, hipertensão e hipotensão excessiva, são sinais que chamam a atenção. Tá? E também achados que precisa de uma avaliação adequada, porque são potencialmente graves, qualquer quadro de precordialgia, de alteração neurológica aguda, não necessariamente rebaixamento de consciência, mas um déficit focal precisa de uma avaliação imediata, qualquer quadro de hemorragia também precisa de uma avaliação adequada e imediata. No atendimento inicial, qualquer que seja a circunstância, em qualquer situação, é importante uma história sucinta. Não dá para fazer uma avaliação completa, tirar uma história pormenorizada de todos os dados, porque com isso você perderia tempo. É importante uma história sucinta, focada do que está acontecendo e há quanto tempo começou a acontecer. O exame físico também é um exame direcionado para a situação. Tá? Não dá para fazer um exame pormenorizado porque isso fica para uma segunda circunstância com mais tempo. Nesse momento, a história e o exame físico tem que ser sucinto, ao mesmo tempo onde você já começa a fazer uma abordagem de suporte do indivíduo. Geralmente se sugere fazer o MOV, ou seja, lembrar de monitorizar esse paciente, dar oxigenoterapia conforme necessário e pegar uma veia patente para caso seja necessário alguma medicação, alguma expansão volêmica. Na dúvida, sempre lembrar que todo paciente potencialmente grave precisa fazer o BLS. Avaliação do A, do B, do C, do D, conforme necessário. Quanto à história na anamnese, de novo, reforçando, lembrar que a gente tem que ser objetivo. Não dá para fazer como a gente aprende na propedêutica da clínica médica, deixar o paciente contar a história. Muitas vezes a gente tem que, infelizmente, cortar a história para manter-se focado na objetividade, para que em poucos minutos a gente tenha os dados mais importantes do que aconteceu, há quanto tempo aconteceu, o que trouxe o paciente para cá e como evoluiu rapidamente nas últimas minutos, horas, nessa janela de tempo. É importante os sintomas do agora, não tanto de antecedentes muito passados, porque muitas vezes não vai ser relevante para a abordagem inicial do indivíduo. E muitas vezes,
para a gente manter a objetividade, a gente acaba conduzindo a anamnese. Diferente do que a gente aprende habitualmente na propedêutica, quando a gente deixa o paciente contar a história, aqui algumas vezes a gente acaba conduzindo a anamnese para ser mais breve e justamente manter a objetividade, manter o foco na atenção. Tá? Então, muitas vezes a gente se treina nesses pacientes graves para fazer o quê? Tirar a anamnese enquanto que a gente examina o paciente. E não também, de novo, que a gente aprende na faculdade. Que primeiro a gente tira a história, depois a gente examina. Aqui, muitas vezes, no paciente que acaba de chegar no pronto-socorro, que você é chamado para um atendimento de emergência na enfermaria, a gente começa a conversar enquanto que a gente já vai examinando o paciente, tirando alguns dados, para, de novo, ganhar tempo. Porque muitas vezes a situação demanda isso. E ao mesmo tempo que a gente vai pegando história e avaliando o paciente, a gente tenta fechar em síndromes. Na maior parte das vezes você não vai ter um diagnóstico etiológico. O que aconteceu? Você vai ter um diagnóstico sindrômico, que é um rebaixamento de consciência, que é uma situação de choque, uma insuficiência respiratória. E não que isso aqui é uma pneumonia bacteriana, que isso aqui é um quadro de AVCI isquêmico na região putaminal, que isso aqui é um quadro de insuficiência respiratória para um tromboembolismo pulmonar. Tá? É mais importante nessa avaliação dos primeiros minutos, primeiras horas, essa avaliação sindrômica, onde você já começa a fechar algumas possibilidades diagnósticas e começa o tratamento direcionado para o diagnóstico sindrômico. Tá? Alguns dados de exame físico relevantes que é importante se ter em mente para manter que rapidamente a gente consegue ter de modo geral uma pressão arterial não invasiva, a medida PA sistólica, diastólica, a frequência cardíaca, a frequência respiratória, uma oximetria de pulso em ar ambiente, temperatura e a glicemia nos casos que são necessários, especialmente quando tem alteração de consciência. Quanto ao exame físico mínimo, geralmente esses dados aqui é o principal de se manter focado. No exame neurológico, ver o nível de consciência, procurar déficits motores, avaliar a pupila, se há postura anômalas, ou seja, decorticação ou descerebração, e ver algum sinal de meningismo no paciente. Na parte cardiovascular, fora aqueles dados iniciais de pressão, frequência cardíaca, também alguns dados como ausculta cardíaca, estase jugular, o enchimento capilar, presença de levedo e os pulsos periféricos quanto à simetria. Quanto à parte respiratória, auscultar os 4 campos anteriores e alguns sinais de frequência respiratória, saturação e uso musculatura acessória. A parte abdominal basicamente é procurar sinais de peritonismo, se tem massas ou organomegalias, e a parte de membros inferiores se tem sinais de edema ou empastamento de panturrilhas. Quanto à abordagem do paciente cuja síndrome é um rebaixamento de consciência. O que é relevante chamar atenção? Primeiro, como qualquer quadro grave, ABCD primário, segundo o BLS. Aqui é importante você fazer o MOV, monitor, oxigenoterapia conforme necessário, e uma via periférica e lembrar de fazer uma glicemia capilar, famosa destro, para ver e afastar o que? Uma hipoglicemia. Caso não seja possível fazer a destro, empiricamente se faz 50 gramas de glicose endovenosa junto com 100 mg de tiamina, uma vez que não é muitas vezes possível nessa avaliação inicial uma história mais pormenorizada para se afastar quadros com suspeita de hipovitaminose de B1. Então é importante a administração junto com a glicose da tiamina, idealmente alguns minutos antes, para se evitar um Wernicke-Korsakoff. E coleta de exames relevantes, porque na maior parte das vezes alterações de consciência são quadros tóxico-metabólicos, porque isso mantém a objetividade, mantém a possibilidade da monitorização do paciente ao longo do tempo, porque você pode refazer a escala, facilita a objetividade da comunicação interpessoal, ou seja, na hora que você vai passar o plantão ou vai comunicar o quadro do paciente, melhor do que descrever o quadro neurológico quanto à avaliação do nível de consciência, é você passar o Glasgow tanto. Agora, uma coisa importante reforçar no Glasgow. O Glasgow tem 3 esferas. A esfera verbal, a motora e a de abertura ocular. Então, é importante passar que o paciente tem um Glasgow total de tanto, que é feito assim. Então, é o paciente Glasgow 14, porque tem 6 de verbal, 6 de motor, tem 4 de abertura ocular e tem 4 de verbal. Tá? Então é importante você passar como o Glasgow foi construído. É um paciente de Glasgow 8, é diferente o paciente ser um 6 de motor, 1 de verbal, 1 de abertura ocular, do que ser um 4-2-2. Ser um 4 de motor, 2 de verbal, 2 de abertura ocular. Então é importante você passar de que maneira o Glasgow foi construído. Especialmente porque das 3 esferas, a que é prognóstica no Glasgow é a parte motora. Quanto a uma avaliação de enfermaria que muitas vezes você vê que é padronizada, é a avaliação de se o paciente está alerta, se está responsivo só à voz, se está responsivo só à dor ou se não está responsivo.
Quando for fazer o estímulo nociceptivo, tem várias opções para fazer esse estímulo pressórico para ver se o paciente acorda a dor, mas o que é sugerido é evitar essa compressão do externo, porque muitas vezes acaba deixando hematomas no indivíduo. Tá? E num paciente onde tem uma lesão raquimedular, ele pode não sentir nada. Então é importante muitas vezes fazer essa avaliação aqui da região temporomandibular, onde a compressão da articulação ela é dolorosa e mesmo o paciente com trauma raquimedular ele vai sentir. Ou eventualmente uma compressão aqui na emergência do ramo oftálmico do trigêmeo, que também é doloroso e você permite uma avaliação adequada quanto à responsividade à dor. Quanto a outras escalas de avaliação a nível neurológico, como a outra que é padronizada e tem um prognóstico já demonstrado nos pacientes críticos, é a escala FOR, que ela se assemelha em alguns pontos ao Glasgow. Ela tem uma avaliação quanto à resposta ocular, quanto à resposta motora, mas elas são 4 esferas de 0 a 4 em cada uma delas. Tá? Mas ela também avalia, diferente do Glasgow, os reflexos presentes no tronco e alguma coisa do padrão respiratório. Tá? Da escala FOR, comparado com Glasgow, esse estudo pegou pacientes críticos e aplicou essas escalas e tentou ver o que se correlacionava com mortalidade intra-UTI e intra-hospitalar. O Glasgow, dá para perceber nessa escadinha que a única que tem realmente uma escadinha é a parte motora. Tá? Tanto da mortalidade hospitalar, como também essa escadinha na mortalidade da UTI. Ou seja, das 3 esferas do Glasgow, o olho, a verbal e a motora, a única que é realmente discriminante, ou seja, para quanto pior estiver a escala, pior a mortalidade do paciente, é a motora. Enquanto que no FOR, seja a parte ocular, motora, respiratória ou dos reflexos, existe essa escadinha. Tá? Escadinha que eu falo é isso. Aqui dá para se perceber que o ponto mais alto, o ponto mais baixo, ou seja, a pior gravidade da parte verbal, realmente a mortalidade é alta. Mas aqui, as partes intermediárias ou melhores não tem nenhum impacto. É o mesmo nível de mortalidade. Enquanto que, por exemplo, aqui na parte dos reflexos de tronco, se observa uma escadinha para cima e para baixo. Ou seja, quanto pior os reflexos de tronco, maior a mortalidade. Quanto melhor os reflexos de tronco, menor a mortalidade. Então há um degradê, há uma sequência, coisa que não se observa no Glasgow, a não ser na parte motora. Por isso que o FOR é um pouco mais discriminativo na capacidade dele avaliar a alteração de consciência e um pouco mais discriminativo no impacto disso em termos de mortalidade. Também, quanto ao ponto de vista neurológico, ele é o único que naquele trabalho do Schurpeck, nos pacientes da enfermaria, é o que teve impacto de mortalidade sustentada. Ou seja, não importa se o paciente teve disfunção neurológica e rapidamente se reverteu, ele ainda mantém essa mortalidade elevada. Enquanto que, por exemplo, cardiovascular, o paciente teve uma hipotensão, a mortalidade é 16,3. Mas se essa hipotensão durou pouco tempo, durou poucas horas e em menos de 24 horas ela reverteu, a mortalidade é mais alta do que quem não teve hipotensão, mas ela é menor, é 5%. Mesma coisa a parte de desconforto respiratório. Uma disfunção respiratória sustentada, a mortalidade é alta. Porém, se ela melhora rapidamente, aqui a mortalidade cai bastante. Tá? É uma coisa que nova disfunção orgânica ou uma disfunção orgânica sustentada neurológica não se observou. Quanto ao choque, o que tem importante? Primeiro, hipotensão é algo muito grave. Nessa grande corte aqui, a presença de hipotensão foi um marcador de mortalidade nos pacientes clínicos quando chegavam no pronto-socorro. Tá? E não só a presença de hipotensão, mas quanto tempo ela durou, quanto mais tempo ela dura, maior a mortalidade dos pacientes. Então, hipotensão episódica é uma coisa que traz um caráter prognóstico para o paciente, é um paciente mais grave. Mas uma hipotensão sustentada é algo muito mais grave para o indivíduo. Tá? E a hipotensão não deve ser subestimada, porque um episódio de hipotensão, nesse estudo aqui, aumentou em 10 vezes a chance do paciente vir a falecer ou ter um colapso cardiovascular, ou seja, uma parada, nas próximas 24 horas. Então, a presença de hipotensão é um marcador de gravidade nessa população. Porém, lembrar que hipotensão é diferente de choque. Hipotensão é pressão arterial baixa. Choque é algo muito mais amplo. Tá? Então, lembrar que no conceito de choque, o choque é algo muito maior. Ele engloba a hipotensão, não é sinônimo, mas choque é algo muito maior. Tá? E mais difícil de ser avaliado.
Tá? Então é importante que quando você vai avaliar a presença da presença de choque, não avaliar apenas a presença de hipotensão. Então o paciente está hipotenso é algo grave, mas ele está normotenso, não exclui que ele já está chocado. Então lembrar que choque é igual a hipoperfusão. Então quando você vai avaliar o paciente quanto à presença ou não de choque, é importante avaliar a presença ou não de sinais e dados clínicos laboratoriais de hipoperfusão. Por exemplo, tempo de enchimento capilar. Tá? Que é uma avaliação padronizada. O sugerido é compressão da falange distal do indicador, de um dos dois indicadores da mão, 15 segundos comprimindo, solta. Normal é encher até 4,5 segundos, que o pessoal arredonda para 5 segundos. Então, se enche até 5 segundos, enchimento capilar adequado. Demora mais que 5 segundos no adulto, o enchimento capilar prejudicado. E nesse trabalho aqui do Alexandre Lima, lá na Bélgica, ele já demonstrou que a presença de tempo de enchimento capilar aumentado mais que 5 segundos nos pacientes críticos, isso tem uma chance de 7,4 maior de evoluir com disfunção orgânica e uma chance quase 5 vezes maior de ter hiperlactatemia do que os pacientes que não têm o enchimento capilar prejudicado. Então, é um exame simples, rápido, fácil de ser feito à beira-leito na maior parte dos pacientes e que você já consegue prever a evolução para disfunção orgânica ou hiperlactatemia, que são sinais de gravidade nesses pacientes críticos. Quanto a onde avaliar, é possível avaliar nas mãos, mas também é possível avaliar nos joelhos. Tá? Só que no joelho, geralmente, o corte são 3 segundos. Nessa corte de pacientes em choque séptico, foi demonstrado que seja o enchimento capilar prejudicado nas mãos ou nos joelhos, são preditores fortes de mortalidade. E mesmo nos joelhos, é possível também avaliar não só o enchimento, mas a presença de livedo, que é essas alterações violáceas, meio rendilhadas, que acontecem por disfunção de microcirculação. Então, na situação de choque, você tem um prejuízo da perfusão periférica com disfunção microcirculatória. Quanto mais grave, aparentemente maior o grau do livedo. E dá para fazer um score, ou seja, um livedo localizado só em cima do joelho é um grau 1. O livedo que se estende até a raiz da coxa é um livedo grau 4 para grau 5. E isso se correlaciona no prognóstico? Esse trabalho mostrou que quanto mais grave o livedo do paciente, maior a mortalidade do indivíduo. Tá? E que tem uma certa robustez na sua avaliação a longo prazo. Esse trabalho também vê na mortalidade 28 dias, aqueles que tiveram livedo na chegada têm uma mortalidade mais alta do que aqueles que nunca tiveram livedo, mostrando o caráter prognóstico da presença desse sinal. Tá? Quanto à dosagem do lactato, lembrar que o lactato é um marcador de gravidade. O lactato, em algumas situações, pode ser um marcador de má perfusão periférica, apesar que atualmente ele é mais encarado como um marcador de estresse orgânico, um marcador de maior gravidade do indivíduo. Tá? Que ele isoladamente é capaz de definir e sugerir a mortalidade maior. Isso já é demonstrado em vários estudos, esse aqui é um deles, na qual comparou pacientes hipotensos. Cuidado que aqui o choque não foi um termo adequado para esse trabalho. Choque é o paciente hipotenso, não chocado é o paciente normotenso. Dá para se perceber que qualquer das duas situações, hipotenso ou normotenso, quanto mais alto o lactato, maior a mortalidade. É interessante observar que o paciente, essa população aqui, que são pacientes normotensos com lactato alto, tem uma mortalidade de 30%, que é igual ou até menor, maior, quer dizer, do que os pacientes hipotensos com lactato normal. Tá? Então, o paciente normotenso com lactato alterado, ele morre 2 vezes mais, por esse estudo, do que os pacientes hipotensos com lactato normal, mostrando realmente a capacidade prognóstica da presença da hiperlactatemia para definir a gravidade do indivíduo. Esse é o trabalho brasileiro aqui do grupo que o Otávio fez com o grupo da Rede Amil, mostrando que nos pacientes infectados, a presença de hipotensão ou hiperlactatemia tem um aumento expressivo da mortalidade em relação àqueles que tinham apenas disfunção orgânica isolada. Tá? Então, hiperlactatemia ou hipotensão com necessidade de drogas vasoativas aumenta a mortalidade. Mas aqueles que juntam as duas coisas, ou seja, hipotensão com droga vasoativa mais hiperlactatemia, a mortalidade é mais alta ainda. Quanto à insuficiência respiratória, lembrar que a definição é algo muito vago. Insuficiência respiratória, por vários livros, é definido como uma síndrome caracterizada por uma disfunção súbita de qualquer parte do sistema respiratório. Tá? Isso acaba prejudicando a troca gasosa e acaba impedindo a capacidade de oxigenar o sangue ou eliminar o CO2. Dá para se perceber que é uma definição muito vaga. Por quê? Claro que a insuficiência respiratória é a disfunção do sistema respiratório em respirar.
Ou seja, algo extremamente simples, mas é isso que custa, que aparece nos livros textos de modo geral. Só para reforçar que a insuficiência respiratória é algo difícil de ser definido e mais difícil ainda de ser identificado na prática clínica. Por isso que muitas vezes a gente acaba comendo bola na identificação dessa situação. E é isso talvez o mais traiçoeiro para os pacientes com disfunção respiratória. É esse atraso na identificação da situação de gravidade, de atraso na situação de identificação da insuficiência respiratória. Se você for olhar livro-texto, tem vários sinais, sintomas, rebaixamento de consciência, hipoxemia, uso musculatura acessória, taquicardia, vasoconstrição, mas todos eles são inespecíficos. Nenhum deles é específico para a identificação da presença de insuficiência respiratória. Quanto à avaliação inicial, lembra como qualquer situação de gravidade, fazer o ABCD com MOV. E que qualquer paciente rebaixado, que não consiga proteger a via aérea, intuba. Porque de tudo que você pode fazer errado com o paciente com insuficiência respiratória, o atraso na intubação talvez é um dos mais graves. Tá? Em algumas observações, isso aumenta em quase 30 vezes a mortalidade do paciente por atrasar a intubação quando necessária. Então, tomar cuidado de você não atrasar a intubação nesses indivíduos que estão evoluindo com insuficiência respiratória. E cuidado porque muitas vezes a gente mede saturação e ela está boa. Tá? E a gente não leva em consideração como que ela está saturando bem. Uma coisa é o paciente está saturando 98% em ambiente. Outra coisa é ele está saturando 98% com uma máscara reinalatória com uma FO2 de 80%. Tá? Então é o mesmo número que tem grandezas totalmente diferentes e que muitas vezes a gente não leva em consideração. A gente só olha o número no monitor, está saturando 98%, está tudo bem. E a gente esquece de avaliar o paciente como um todo. Isso é uma coisa que esse estudo, que é em pediatria, tudo bem que talvez tenha suas pormenoridades da pediatria, mas ele chama atenção um pouco para isso. É um estudo randomizado que pegou um pronto-socorro de pediatria e ele pegou os saturômetros do pronto-socorro e falsamente fez alguns deles, de forma randômica, medir 3% diferente. Tá? Então tinha alguns saturômetros que ficaram falseados para 3% a menos do que o real. E o que eles viram? Que as crianças que foram atendidas pelos dois grupos de saturômetros, avaliadas pelos dois grupos de saturômetros, eram iguaizinhas. Criança com a mesma faixa etária, vinha com febre do mesmo jeito, mesmos dados clínicos, com uso musculatura acessória ou não, mesma incidência de pressão arterial, frequência respiratória, dados clínicos, dados laboratoriais de leucocitose, PCR, etc. e tal. A única diferença é que no grupo que tinha um saturômetro errado, mediu 3% mais baixo do que o real. E só desse valor isolado do saturômetro, isso já mudou radicalmente a conduta dos médicos. Praticamente quase que dobrou a indicação de internação dessa população. Apesar que o resto era exatamente igual dos outros grupos que usaram o saturômetro normal. Tá? E assim, não é valor muito baixo. Era 97 para 94. Então, só essa diferença discreta já praticamente dobrou as condutas médicas. E toma cuidado que o saturômetro é uma ferramenta interessante, mas ela não tem tanto poder assim para isoladamente mudar totalmente a conduta da gente e mudar totalmente e a gente deixar de levar em consideração outros dados clínicos laboratoriais que o paciente traz. E também tomar cuidado com o oxigênio, porque o oxigênio é uma droga. Ele deve ser titulado como qualquer outra medicação. E, dado em excesso, tem consequências potencialmente muito ruins para o paciente. Em DPOC, tem estudo randomizado grande lá do Reino Unido, na qual randomizou os pacientes no pré-hospitalar para receber oxigênio em alto fluxo ou receber oxigênio titulado para manter a saturação por volta de 92, 94. O que eles observaram? Nos pacientes DPOC que teve oxigenação titulada, tanto a incidência de acidose hipercápnica como a mortalidade foi menor. Tá? Então, nesses pacientes, especialmente aqueles que são mais sensíveis a oxigênios, como são os DPOCs, se você der oxigênio demais, isso pode acarretar complicações. Então, o oxigênio deve ser titulado para o seu alvo. Paciente que não está em insuficiência respiratória, com hipoxemia, provavelmente ele não precisa de oxigênio. Tá? E é porque o oxigênio, a função dele principal é tratar a hipoxemia. Se o paciente não tem hipoxemia, olhar com parcimônia a necessidade de oxigenoterapia. E caso você for instituir, ter alvos claros de que o valor que você almeja e titular o oxigênio para esses valores. O outro trabalho também que chama atenção para a necessidade de ter uma tensão maior com a oxigenoterapia é o oxigênio na ICU. Esse trabalho randomizado de um centro só lá da Itália randomizou os pacientes para saturarem 97 a 100% ou 94 a 98%. Só essa diferença de oxigenação já conferiu uma diferença de mortalidade. Tudo bem, um estudo unicêntrico que precisa ser replicado em vários centros antes de tomar uma decisão. Mas chama atenção que não houve um sinal de aumento de mortalidade em quem saturou menos. Houve um sinal, na verdade, de benefício.
Então é importante só para reforçar que o oxigênio é uma droga, precisa ser titulado para alvos claros e que nosso objetivo não é fazer o paciente saturar 100%. É saturar o tanto necessário para se manter vivo, que é algo talvez em torno de 94, 95, está mais do que adequado para a maior parte das circunstâncias. Tem vários sinais, como eu tentei chamar a atenção para vocês, tanto precoces como talvez mais tardios de gravidade. É importante lembrar que a gente não pode se fechar em apenas um grupo de sinais ou apenas em um sinal. Tá? Acaba sendo a avaliação global do paciente o que determina se presença ou não de gravidade. Lembrando sempre que a presença de disfunção orgânica ela já denota gravidade por si só, qualquer que seja. Mas infelizmente, ela quando presente denota, mas a sua ausência não denota que o paciente realmente não está já grave. Por isso é importante tentar se cercar da melhor maneira possível, da melhor avaliação possível, holística e global, para tentar fechar e se há presença ou não de uma situação de que gravidade no indivíduo. Tá? Então, concluindo, lembrar que o paciente grave pode estar em qualquer local possível, que a identificação precoce ainda precisa melhorar muito, porque os scores, que talvez é uma ferramenta mais objetiva para auxiliar nessa identificação, elas são tardias, porque tem baixa sensibilidade, e não tem coisa muito melhor que isso, infelizmente, ainda nos dias de hoje, e que na hora que você identifica a gravidade, encarar como causas sindrômicas e fazer o atendimento inicial com isso, e depois, à medida que vai tendo os dados, e fechando nas etiologias possíveis. Obrigado.